Neste momento, nós abrimos a palavra de Deus para meditarmos. Segundo Reis 4:38 diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestres. E colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Essa palavra, inclusive, há um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele escreveu um livro chamado Morte na Panela. E fala sobre esse tema que eu escolhi para meditar com os irmãos nessa noite. O contexto dessa mensagem é que havia uma grande fome na terra. Lá em Israel havia uma grande fome. Deus havia retido a chuva. Deus estava julgando o seu povo por causa da desobediência à sua palavra. Deus estava retendo o seu favor para que o homem pudesse se voltar para ele, para que o homem pudesse entender que é totalmente dependente de Deus. Já nessa introdução do contexto, eu já quero trazer para os nossos dias essa passagem, porque a Bíblia, em primeiro lugar, ela foi escrita para um povo, em uma época, em um lugar. Mas ela é atemporal. Ela não está presa no seu tempo, porque Deus está acima do tempo. Deus é eterno. E essa palavra ela serve em termos de contexto também para os dias de hoje. O homem precisa entender que ele é completamente dependente de Deus e que se Deus retirar o seu favor, a sua graça de sobre o homem não tem sequer o que comer. O homem não tem sequer o oxigênio. O homem, segundo a Bíblia, é pó e ao pó tornará. Tamanha a nossa fragilidade, tamanha a nossa dependência do nosso Criador. Já no contexto, nós já vimos que esse tempo é agora. Nós percebemos que o homem continua negando, se afastando, desobedecendo ao seu Criador, fugindo da presença do seu Criador, achando que pode viver sem a presença daquele que é sobre todo nome.
daquele que tem todo o poder em suas mãos, daquele que planejou, que idealizou e sonhou com os seus filhos. E seus filhos sempre procuram fugir da sua presença. O contexto dessa passagem é exatamente esse. E aí houve um momento muito complicado, muito difícil. Houve um momento de muita escassez por conta da falta de chuva. E nós vemos nessa passagem que Eliseu está em comunhão com os discípulos dos profetas. Os discípulos dos profetas estão assentados diante de Eliseu. E a palavra diz que havia fome naquela terra. Eliseu dá uma ordem ao seu moço dizendo: pegue a panela e vamos fazer um cozinhado. Vamos fazer um cozido. E aí, eles queriam saciar a sua fome, saciar a fome daqueles homens, naquele período de grande escassez. E saíram procurando comida, procurando uma planta, procurando uma erva, procurando algo que pudesse servir de alimento. Faço mais uma pausa nessa hora para trazer para os nossos dias. Quantas pessoas buscam alimento, buscam ouvir sobre Deus? Quantas pessoas querem um alimento sólido e procuram e procuram e procuram? E eu me atrevo a dizer que hoje há uma grande abundância de alimento, mas há uma grande abundância também de veneno. Há uma grande abundância de alimento estragado, de alimento que não serve, alimento podre, alimento que não faz bem para o corpo, para a saúde. Esses discípulos estavam famintos e eles queriam comer. Achando uma trepadeira silvestre, colheu e encheram as capas de colossíntidas, que é uma planta que contém veneno para o ser humano. É uma planta venenosa. A colossíntida é uma erva venenosa para o ser humano. Mas como eles estavam famintos, eles acharam as ervas e não se preocuparam muito, não foram muito seletivos na sua jornada, juntaram o que tinha pela frente, colocaram junto as colossíntidas. E colocaram na panela e começaram o cozinhado e chegaram inclusive a comer. Mas, percebendo ao comer que havia veneno na panela, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! Não podemos comer isso! Vamos morrer se comermos! Ou seja, aqueles homens estavam famintos, mas aquela comida não era própria para o homem. Assim como também hoje há muita comida
Você liga a TV e tem alguém falando da parte de Deus. Você muda o canal, tem alguém falando da parte de Deus. Você desliga a TV, liga o rádio, tem alguém falando da palavra de Deus. Você muda do rádio e vai para a internet, tem alguém falando da palavra de Deus. Você sai às ruas e vê várias placas dizendo: ei, é aqui, a casa de Deus é aqui. Aqui está Deus, não ali. Ali está Deus, não aqui. E muitas pessoas procuram, e muitas vezes não são seletivos, não prestam atenção e acabam comendo veneno. Os homens de Deus, ao perceberem que estavam comendo veneno, gritaram: morte na panela! A panela está cheia de morte. Se comermos isso, vamos morrer. Ei, você que me ouve nessa noite, cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda assistindo. Cuidado onde você tem entrado, onde você tem colocado seus pés. Cuidado com quem tem falado com você da parte, entre aspas, de Deus. Nos nossos dias, há muita morte na panela. Nos nossos dias, há muitos lobos disfarçados, se autoproclamando homens de Deus, homens consagrados de Deus. Qualquer pessoa pode se dizer consagrada de Deus. Mas há inúmeras passagens na Bíblia onde Jesus nos ensina a olharmos os frutos para que possamos conhecer a árvore. O que ele quer dizer com isso? Você precisa conhecer a pessoa, você precisa conhecer aquele que se diz de Deus, aquele que se diz homem de Deus, para que você possa saber se você pode desfrutar da palavra de Deus. Eliseu era um homem de Deus. Os profetas eram homens de Deus. Mas isso não os livrou da sua falta de seletividade, da sua falta de critério, da sua falta de bom senso, da sua falta de atenção, da sua falta de cuidado. Aquilo que ouvimos da parte de Deus, devemos fazer como aquele povo de Bereia. Aquele povo que ouvia alguma coisa de Deus e ia para a Bíblia, ia para a palavra de Deus para consultar se era verdadeiro, se estava contido na palavra de Deus, se passava no crivo da palavra de Deus. Há muita comida hoje em dia. No lixo há comida. Mas nós não comemos do lixo. Não temos que procurar comida no lixo. Devemos procurar uma comida boa, saudável, saborosa. Uma comida própria para consumo. Isenta de bactérias. Isenta de poluição. Assim também a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, disse o Senhor Jesus. E onde você tem buscado essa palavra, meu querido? Onde você tem buscado se alimentar? Será que é de uma fonte confiável? Será que esse que traz uma palavra para você, será que essa palavra na internet é de um homem de fato consagrado ao Senhor Jesus? Será que a vida dele é no altar? Será que a vida dele é na igreja, servindo aos irmãos?
servindo a obra de Deus? Será que esse homem que você vê na televisão, ele tem compromisso com o rebanho do Senhor Jesus? Será que você tem acesso a ele? Se você possui um pastor, uma igreja séria, honre o seu pastor. Ele dá a vida para que você tenha uma comida sadia, saudável. Honre aquele que entregou a sua vida por amor à tua. Aquele que estuda, aquele que busca da parte de Deus, para que você tenha um alimento sólido. Ore pela vida do teu pastor, ore pela vida do homem de Deus que está cuidando da sua vida, que se preocupa com você, com a sua família. Honre, agradeça a Deus, ore por ele, interceda junto ao Pai. Agora verifique se ele tem compromisso de fato com Deus ou se ele tem apenas interesses próprios. Na vida tereis aflições, disse o Senhor Jesus, e hoje o Evangelho é vendido como: receba poder, receba autoridade, você é filho do rei, você pode tudo, você tem tudo. Jesus não disse isso. Jesus nunca disse isso. Jesus disse: aquele que quer me servir, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Você acha que isso é sinônimo de prosperidade? Você acha que isso é sinônimo de se dar bem? De ficar livre de todos os problemas? Não. O mesmo que disse tome a sua cruz, disse: na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus te convida a sofrer em nome dele, a perder nesse mundo em nome dele e a ganhar uma vida eterna. Essa é a maior vitória do cristão. Esse é o maior prêmio. Está na presença de Jesus e ele cuida de nós. Cuidado, amigo. Cuidado, meu querido ouvinte. A morte na panela. Cuidado com o que você vem comendo. Cuidado com muito show. Cuidado com o mundo entrando na igreja. Cuidado com as atrações na igreja. A igreja não é um lugar de atração. A igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar de nos prostrarmos e reconhecermos que somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Rei e o será para todo sempre. A igreja é um lugar de busca e de entrega. Não é um lugar para show. Não é um lugar de espetáculo. É um lugar de choro, de pranto, de quebrantamento, de reconhecimento de que só o Senhor Jesus é Rei e Senhor. Só Ele é. Não há outro. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.